Bem-vindo a um mundo repleto de mistérios sombrios e histórias arrepiantes, onde mergulharemos nas profundezas de hospitais para trazer até você relatos de assombrações e eventos paranormais. Prepare-se para uma jornada fascinante e assustadora, enquanto exploramos os corredores e os quartos desses hospitais assustadores. Se você é um amante do sobrenatural e está pronto para descobrir o desconhecido, inscreva-se agora e não perca nenhum de nossos emocionantes relatos de assombrações em hospitais. Mas lembre-se, você pode entrar, mas será capaz de sair daqui? Abrace o sobrenatural conosco se tiver coragem. Bora pro vídeo! Quando eu tinha 13 anos, precisei fazer uma pequena cirurgia de amígdalas no hospital. Lembro muito bem desse dia, claro que pelo fato do que eu irei contar a seguir, mas também por estar sentindo muito medo naquele dia, pois era muito nova e aquele lugar por si só é meio assustador, né? Para uma criança, então, nem se fale. Um pouco antes da cirurgia, me deixaram em uma maca em uma sala ao lado, enquanto finalizavam os preparativos finais na sala de cirurgia. De repente, ouvi alguém falando atrás de mim comigo. Era outra paciente. E foi muito estranho, pois não a vi quando me deixaram ali. Mas a mulher chamada Marli foi muito gentil e conversou comigo durante aqueles poucos minutos em que fiquei por lá. E contou que também iria fazer uma cirurgia, não tão simples quanto a minha, mas que também estava sentindo um pouco de medo. Quando finalmente chegou a hora de entrar para a sala de cirurgia, me virei para trás e me despedi dela. E ficou estampado a cara da surpresa no rosto do médico e da enfermeira, que me olhavam de maneira bem estranha. Eles então me perguntaram com quem eu estava falando, e eu respondi que era com a senhora Marli, a senhora que estava na maca logo atrás de mim. Eles se olharam e depois viraram a maca, me mostrando assim que não havia ninguém lá. E de fato, havia uma maca atrás de mim, mas estava completamente vazia. Claro que fiquei muito assustado, principalmente porque achei que estivesse maluca. Mas hoje, aos 32 anos, penso que aquela senhora só queria que talvez eu não estivesse sozinha. Eu estava no hospital geral devido à minha fibrose pulmonar. E em uma ocasião, acabou ficando bastante grave. Após a minha recuperação e de ficar por um bom tempo falando com o médico, eu já estava bastante entediada, então decidi sair do meu quarto e andar pelos corredores. Era por volta das 11 da noite e não havia muita gente mais pelos corredores. Enquanto caminhava, me deparei com uma senhora bem idosa que estava olhando pela janela, em um pequeno espaço de espera que ficava entre o corredor. No início não dei muita importância, pois parecia ser uma senhora comum. Mas assim que voltei, percebi que ela ainda estava lá. A essa altura, estava muito cansada e segui para o meu quarto para dormir. Na manhã seguinte, tomei meu café da manhã, usei o banheiro e em seguida, decidi andar pelos corredores novamente, já que não havia muito mais o que fazer para se passar o tempo. E assim que passei pelo mesmo lugar na noite anterior, aquela senhora estava na mesma posição, fazendo exatamente a mesma coisa, olhando pela janela. Confesso que fiquei meio assustada e preocupada ao mesmo tempo, mas mesmo assim, decidi me aproximar dela, apenas para jogar conversa fora. Mas assim que eu fiz, ela se virou rapidamente e olhou para o chão. Por inércia, fiz o mesmo, e foi aí que percebi que aquela senhora não estava com suas pernas, ou seja, ela estava flutuando. Fiquei pasma e gritei tão alto enquanto cobri o rosto com as minhas mãos. Logo senti a mão de uma enfermeira no meu ombro, que veio ver o que estava acontecendo. E quando abri meus olhos, não havia mais ninguém lá. Foi uma experiência terrível e tenho certeza que jamais vou esquecer daquela senhora. Sou enfermeira há 4 décadas. Uma testemunha silenciosa dos segredos ocultos que permeiam as paredes dos corredores da terapia intensiva. Durante todos esses anos,
fui agraciada ou amaldiçoada com experiências além da compreensão humana. A escuridão que se esconde por trás da fina linha que separa a vida e a morte se revelou diante dos meus olhos cansados. Lembro nitidamente quantas vezes eu vislumbrei figuras translúcidas deslizando furtivamente entre os quartos, como se fossem almas inquietas em busca de paz eterna. Meus pés tocavam o chão frio e meu coração acelerava ao testemunhar essas aparições. No entanto, foram os sussurros de alguns pacientes terminais que me arrepiaram até os ossos. Os pacientes conectados a máquinas que prolongam sua vida durante um curto espaço de tempo pareciam possuir um conhecimento além do alcance dos vivos. O paciente em questão foi o que mais marcou para mim. Como sempre fazia todas as manhãs quando chegava, ia verificar se todos os equipamentos estavam funcionando devidamente. A certa altura, depois de terminar de conferir o equipamento desse senhor, estava me dirigindo até a saída do seu quarto, quando ouço claramente ele me chamar pelo nome. A sensação que tive na hora foi de espanto, e assim que me virei, pude sentir todos os pelos da minha nuca se arrepiando. Quando confirmei que ele estava realmente entubado e com todo o seu equipamento. Sendo assim, era impossível ele ter dito qualquer palavra. Assim que me recompus para sair novamente, ouvi a mesma voz, que me pedia ajuda. Ajuda para que eu a oriente. Sim, foi exatamente o que eu ouvi. Sua vida estava presa apenas por fios frágeis, e o paciente induzido ao coma. Talvez seja nesse estado, entre a linha da vida e da morte, que eles consigam compartilhar fragmentos de suas jornadas finais. Sinto o peso dessas experiências paranormais em meus ombros cansados durante todos esses anos. Depois que passei por isso algumas vezes e conversando com algumas tias, me disseram que a minha mãe tinha sensibilidade ao paranormal. Sendo assim, e ainda mais pelo local em que eu trabalho, devo ter desenvolvido isso mais forte, mesmo não estudando muito pelo assunto. Pelo menos, é o que eu acredito. Eu gostaria de compartilhar uma das várias experiências que tive como enfermeira. Eu acredito que irão entender o quão difícil é, pois estamos constantemente realizando tarefas que muitos nem conseguem imaginar. Fazemos isso para garantir que cada paciente seja cuidado da melhor maneira possível, para tornar seus dias, digamos, mais suportáveis. No entanto, trabalhar em hospital também traz algo mais. E acho que é o mais difícil de se acostumar: a morte. Quando você ganha experiência nesse trabalho, percebe certos detalhes que passariam despercebidos para a maioria. Você sabe quando a morte está próxima, portanto, também sabe quando um paciente está próximo de partir para o outro lado. Pessoalmente, acredito que quando morremos, há algo mais, algo que eu não sei explicar, mas tenho certeza que existe. Pois uma experiência que tive certa vez confirmou isso. O ano era 1988. Estava no início da minha carreira nesse hospital, o qual prefiro não dizer o nome. Algo realmente chocante aconteceu. Eu estava destinada à ala da UTI na época. Naquela tarde, uma senhora de 90 anos foi admitida com fratura no quadril e traumatismo craniano, devido a uma queda que sofreu em sua casa. Felizmente, alguns de seus filhos estavam com ela no momento e conseguiram socorrê-la a tempo. Mas mesmo assim, devido à sua idade avançada, e mesmo com todas as tentativas dos médicos, sua situação era muito delicada. O doutor preferiu não dar esperanças à família, e avisando que era melhor irem se despedindo, pois acreditava que ela não passaria daquela noite. Dona Vilma era seu nome, e estava acompanhado de seus 4 filhos de 5 que tinha, pelo que pude conversar com sua irmã mais velha. O filho caçula morava em outro estado e não tinha conseguido passagem de última hora. Sendo assim, só chegaria na manhã seguinte. Durante o final da tarde e início da noite, vieram alguns de seus netos, juntos de poucos bisnetos, e passaram algum tempo com aquela senhora, que àquela altura já estava sedada para que não sentisse mais dor. Agora então, era só questão de tempo.
e naquela madrugada antes do raiar do sol, aquela senhora nos deixou. Naquele tempo não tinha celular. As notícias demoravam um pouco mais a serem dadas. E então, somos surpreendidos por um telefonema. Um pouco antes das 6. Lembro exatamente, pois estava encerrando o turno e eu estava ao lado do meu colega de trabalho, quando ele então atendeu a ligação. Era o filho caçula de Dona Vilma, nos pedindo que transferíssemos a ligação para sua mãe. Ficamos meio confusos, mas tivemos que interrompê-lo e lhe dar a triste notícia. De início, ele entrou em estado de negação, o que é normal nesses casos. Porém, em seguida, nos disse que não era possível, pois estava falando com sua mãe há pelo menos 10 minutos pelo telefone, e que a ligação havia acabado de cair e em seguida ele retornou. Dona Vilma já havia falecido pelo menos há 2 horas, e desde que chegou, estava entubada. Aquilo definitivamente não era possível. Essa ligação deixou meu colega e eu perplexo. Como poderia ser possível que Vilma, que já tinha nos deixado, tivesse ligado para seu filho? Desde então, fiquei mais aberta a essas experiências e comecei a prestar mais atenção nos sinais e nas sensações ao redor enquanto trabalhava. Embora ainda seja um mistério o que realmente aconteceu com Vilma naquele dia, essa experiência me fez questionar a natureza da vida e da morte, e a possibilidade de que haja algo além do que podemos compreender. Gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para que assim possamos juntos entrar nesse mundo tão incrível e aterrorizante do sobrenatural. Até logo!